estamos online. Ok, estamos online. Ok, estamos online. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maicon, eu sou supervisor de projetos estratégicos e atuo na área de Business Development da Drummond Outsourcing. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o e-social. Estou aqui com o Everton novamente. A gente vai ter um bate-papo hoje a respeito da continuação aqui do nosso último webinar, né? Uma continuação daqui do nosso último webinar. E a gente pretende aprofundar um pouquinho mais em alguns detalhes aqui para vocês conhecerem melhor essa rotina e como que vocês vão aplicar isso dentro da empresa de vocês também, tá? Seja se você esteja trabalhando dentro de uma empresa que esteja sujeita à lei social, ou caso você seja um empreendedor, tenho certeza que isso vai ajudar bastante você aqui nesse processo, certo? Então, primeiramente, parabéns por você ter interrompido seu tempo aí. Eu sei que hoje é uma sexta-feira, um dia corrido para todo mundo, mas se você está aqui assistindo esse webinar, isso significa que você também é comprometido com toda a estrutura da sua empresa, é comprometido com o funcionamento dela. Então, parabéns por estar aqui hoje. E basicamente é isso. A gente vai começar falando um pouquinho da Drummond, tá? A Drummond, caso você não conheça, ela é uma empresa de consultoria já especializada em transações cross-border, tá? A maior parte dos nossos clientes são americanos, que têm operações no Brasil, e brasileiros que têm operações nos Estados Unidos, tá? E nós temos uma equipe de contadores, advogados, consultores, licenciados aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. Nós temos escritórios em Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte. Hoje nós estamos falando aqui de São Paulo, eu e o Everton, e caso você tenha qualquer dúvida depois a respeito do e-social, enfim, dessa apresentação, ou qualquer outra questão relacionada à internacionalização de empresas, você pode falar com a gente também, tá? Nossos contatos vão estar aqui no final dessa apresentação. Então, feitas essas considerações, eu passo para o Everton e ele pode entrar no assunto de hoje, certo? Obrigado, Maicon. Boa tarde a todos. Que bom que você tem vindo aqui nos prestigiar para a gente falar sobre o passo a passo do e-social. Como falei anteriormente, o e-social ele é o último passo aí do governo para fechar aí o SPED. O e-social ele tem algumas etapas que devem ser seguidas aí pelos empreendedores que vêm contando essa história aí lá desde 2008. A gente está falando sobre e-social, falando de prazos, e muitas pessoas ainda não seguem, as empresas não estão sabendo desses prazos, então é válido falar novamente. Empresas acima de 78 milhões com faturamento em 2016, em janeiro de 2018 já começou a obrigatoriedade, que é o primeiro grupo do e-social. O e-social, ele primeiramente foi escalonado em 3 grupos, e agora saiu uma portaria e criou mais um grupo, que é o grupo 4, tá? Então nós temos o primeiro grupo, que foi em 78 milhões em janeiro de 2018, iniciou. Nós temos aqui em julho de 2018 o segundo grupo, onde ele entra as entidades aqui optantes pelo Simples Nacional, ele saiu aqui do segundo grupo, que anteriormente era, e foi para um terceiro grupo, criado aqui para a entrega dos eventos do e-social. Esse segundo grupo aqui, eles estão as empresas presumido. Temos também empresas também de como eu posso dizer para vocês, de atividades não filantrópicas também. Algumas aqui, elas entraram aqui no terceiro grupo, elas saíram aqui do segundo, também foram para o terceiro. A partir de janeiro de 2019, entramos aqui a empresa do Simples Nacional e todas as entidades sem fins lucrativos. Essa outra aqui, do quarto grupo, está mais voltada às empresas de pública, entidades públicas do governo para a entrega do e-social. Tá? Essas entregas, elas são escalonadas por eventos, e esses eventos de empregadores e sobre a vida do trabalhador, toda a vida previdenciária das pessoas que estão dentro do grupo econômico. Tá? Esses eventos, aí o governo ele chama de eventos periódicos e não periódicos.
O que são esses eventos aí, esses eventos periódicos? São exatamente o que já existe, o que realmente não há novidade na empresa. Ou seja, a folha de pagamento é um evento que sempre tem, não é uma atividade tempestiva. Então não há que se falar aí em um evento que está fora do escopo daquele mês. A folha de pagamento sempre tem, temos os eventos de imposto, temos eventos de imposto de renda que eu falo aqui, temos eventos de remuneração, esses todos nós chamamos aqui de eventos periódicos. E esses eventos, eles têm prazos para serem enviados, ao qual a gente vai falar aqui nos próximos slides. Os eventos não periódicos são aqueles como uma admissão. Admissão é um evento que a gente não está dentro do escopo. Uma rescisão também, pode ser que o funcionário chegue hoje e peça demissão. Então, é um evento que a empresa não controla, por isso que o governo já chamou ele como não periódico. Nós temos também os eventos de afastamentos. Esses afastamentos também, a pessoa pode sofrer um acidente de trajeto, um acidente de trabalho, que aí a gente tem que mandar um evento com prazos específicos aqui com esses eventos aqui não periódicos. Quer falar alguma coisa, Maicon? Tá tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Vou começar a nossa sessão de perguntas. E vocês que estão nos acompanhando também, fiquem à vontade para fazer todas as perguntas que vocês tenham, todas as dúvidas que vocês tenham em relação ao que a gente está abordando aqui, ou mesmo a outros assuntos aí relacionados ao e-social que eventualmente a gente não esteja passando, vocês também podem nos questionar aqui, tá bem? Vão colocando as perguntas de vocês nos comentários que a gente vai responder a todas aí à medida do possível. Em relação aos eventos não periódicos, Everton, eu acredito que esse seja o maior entrave, porque os periódicos a gente já conhece, mas os não periódicos, como que as empresas podem criar alguns controles aí para poder fazer essa comunicação, porque eu sei que a rotina de todo mundo é muito atarefada no dia a dia, e como que a gente pode criar alguns controles aí que facilitem essa comunicação com o social, porque isso tem que ser online, né, tem que ser no momento em que elas acontecem, né? Justamente, Maicon. Na realidade, a gente precisa envolver aí todos os departamentos da empresa para a entrega do e-social. Eu digo aqui que a gente realmente tem que ter um planejamento, né, sobre essas atividades para que elas sejam entregues conforme a legislação. Então, vamos entrar aqui na teoria da administração, né, planejar, controlar, dirigir, para conseguir entregar, o famoso PODOC aí, né? Para conseguir atender essas premissas. Então, realmente, devemos planejar essa admissão, devemos planejar, assim, uma rescisão ela foge um pouco do escopo, mas nós podemos se nortear para verificar aquele trabalhador, entender até mesmo os motivos por que ele está pedindo demissão da empresa, às vezes o turnover é muito grande, então aí também é uma chance da gente identificar fatores aí que o empreendedor ele sofre muito com perda de capital intelectual. Isso é muito interessante a gente verificar essa necessidade e até mesmo segue como premissa para melhorarmos os nossos processos. Então, é muito válido a sua pergunta, verificar muito bem o planejamento para que a gente consiga entregar as obrigações desses eventos não periódicos. Foi claro? Mais alguma coisa? Muito bom, vamos ir em frente. Ok, perfeito. Vamos lá. Dentro desses eventos não periódicos, nós iniciamos com um dos principais escopos que vem falando pela mídia aí, que é a admissão. A admissão no social é um grande problema aqui para o empreendedor, porque muitas das vezes o e-social ele não mudou o escopo do que nós já vínhamos seguindo na legislação trabalhista, tá? O que mudou foi justamente a reforma trabalhista. Mas tinha algumas coisas que não eram feitas anteriormente, não precisava se qualificar um trabalhador. O que é essa qualificação? Todos os dados do trabalhador hoje, ele precisa ter qualificado, esteja em conformidade com todos os órgãos. Como assim? Ele precisa ter qualidade aqui na Caixa, ele precisa, pelo FGTS, ele precisa ter a mesma qualidade de informação, precisa os dados estarem idênticos com o Ministério do Trabalho e Emprego, com a Previdência Social e com a Receita Federal. Se esses dados eles estiverem equivocados, tiverem divergências,
o empresário não vai conseguir mandar essa informação para o E-Social e aí perde o prazo do envio da admissão, que é o envio com um dia antes do início do trabalhador. Ele já deve ter esses dados qualificados, deve ter o ASO, o exame de saúde ocupacional dessa admissão, deve verificar bem esse perfil dessa admissão aí, porque nós temos uma classificação brasileira de ocupações aqui, que está vinculado com essa função. Ele tem a formação específica para assumir aquele cargo? Muitas vezes a gente não faz essa pergunta, mas para admitir um trabalhador eu preciso seguir essa premissa. Tem um escopo ao qual o CBO não foi criado à toa. O governo criou o CBO, a classificação brasileira, para que as empresas realmente sigam esse escopo, para não fugir muito do escopo de trabalho e a partir daí seguir todas essas funções, atividades aí, devido à função do trabalhador, tá? Então, só uma perguntinha aqui, Everton, em relação a essa admissão aí. Quando a gente vai fazer esse processo de admissão, ok, os documentos estão fáceis, né? O trabalhador traz tudo aquilo que ele tem, mas isso vai acontecer ao longo da jornada das empresas aí. Existe alguma forma da gente poder facilitar isso, ou ter uma segurança de que os dados do colaborador estejam previamente atualizados? A quem cabe fazer essa verificação aí no momento da admissão? Na realidade, muitas das empresas hoje não têm um RH muito elaborado na sua empresa. Eu acredito que é muito importante ter uma pessoa que cuide das pessoas, do seu maior capital, que é as pessoas que vão executar as suas atividades, cuidar do seu negócio. Então é importante ter uma pessoa que seja responsável por isso, até porque se não tivermos a qualidade dos processos da nossa empresa, nós seremos penalizados e a partir daí não iremos gerar lucro. O objetivo da empresa, do empresário atualmente, é gerar lucro. E esse capital intelectual não tendo todas as documentações corretas, não estando pertinentes, isso vai ser um problema para a empresa e não a solução. Então, o ideal é termos alguém que possa acompanhar todos esses documentos, manter atualizados, para não termos essas premissas. Então, desde 2018, nós vínhamos falando do E-Social e falando que um dos principais problemas com o E-Social é essa qualificação cadastral, e realmente é, porque a pessoa casa, não informa a empresa, não comunica essas informações para a Caixa, não atualiza o PIS, aí o NIT está com problema lá na Previdência Social, então a empresa precisa cuidar realmente dos seus trabalhadores para que não tenha esse problema. Cuidando a empresa sadia com seus empregados, logo a gente teremos todos os documentos aí em dia, teremos documentos corretos sem nenhum problema. Muito bom. Do vínculo empregatício da CLT e do grupo de empresas, nós temos diversos vínculos de emprego aqui. Nós temos o CLT, ao qual nós temos que qualificar também como um empregado, e temos também aqui o estagiário, que as empresas também contratam para executar os seus serviços. O estagiário é um dos princípios que acredito que teremos muitos problemas aí se não tivermos todos os cadastros corretos. O que acontece? O vínculo do estagiário, ele precisa ter o contrato de estágio com a pólice de seguro. Muitas das vezes a gente contrata o estagiário, não tem uma empresa que faça essa intermediação de mão de obra e automaticamente não cria esse vínculo aqui com essa intermediadora de mão de obra, a instituição de ensino, e aí não tem uma apólice de seguro. Isso é um evento, o E-Social também pede o cadastro do estagiário. Então eu preciso mandar essa apólice. Eu preciso que esse contrato não ultrapasse 2 anos, que é a legislação. Eu preciso ter uma data fim para esse estagiário. Então precisa ser observado alguém que acompanhe esse estagiário, está de acordo com o que ele está estudando. Eu não posso ter um estagiário que estuda TI e ele está fazendo um estágio na área de contabilidade, ou um gestor que está na área de contabilidade. Eu preciso que esse estagiário ele esteja com um supervisor ao qual da sua mesma formação.
Senão não tem sentido ele ter e cumprir aquela sua jornada. Então a legislação e a característica do estagiário é para que ele aprenda e desenvolva o que ele está estudando. Então o governo vai ser muito enfático aqui, para que tenha esse responsável aqui por esse estagiário, que entregue as atividades complementares, tenha a data fim do estágio para não perder o critério aqui e se tornar um trabalhador CLT, ter esse vínculo aí de seguro, ter essa pólice de seguro, ter a jornada de trabalho de acordo com o que está especificado no contrato, porque senão a gente começa a usar esse estagiário aqui como um funcionário e descaracteriza, e esse não é o objetivo. E essas informações todas serão enviadas para o E-Social, e o governo, o objetivo dele é justamente aumentar a sua arrecadação com o E-Social. Então, acredito que pode ser que ele nos pegue aqui muito. Outra, estagiário não é funcionário, portanto, não deve fazer as horas extras. Então, veja bem, se o estagiário está fazendo hora extra, a gente está com um problema que o objetivo do contrato ele já está sendo equivocado. Então, veja bem o critério do estagiário, tá? Aqui também temos um outro tipo de contrato, que é muitas das vezes as pessoas necessita de uma outra atividade, não temos no nosso corpo e nós contratamos aqui um autônomo. Muitas das empresas geralmente contratam e não pede nenhum documento, não tem esse controle, tem diversas empresas onde eu passei muitas vezes nem passava essa informação aí pela folha, mas o autônomo ele deve ser passado pela folha de pagamento, tá? Isso é legislação, isso não é coisa nova, coisa antiga. Previdência Social fala, executou o serviço, eu preciso recolher essa parte previdenciária. Outra, nós temos o ISS aqui, o Imposto sobre Serviço também. Dependendo da localidade onde é prestado esse serviço, se ele tiver até um cadastro em uma das prefeituras, ele tem até isenção desse imposto. Acredito que aqui em São Paulo é dessa forma. Então, a empresa precisa ter o cuidado de, quando contratar um serviço de autônomo, também nos mandar as informações para fazer cadastro no E-Social. Vai falar alguma coisa, Michael? Pode. Sim. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida aqui, Everton, em relação à parte dos autônomos. Essa comunicação com o E-Social, a empresa tem que ter o cuidado de fazer antes do autônomo começar a prestar o serviço. Isso pode acontecer durante a prestação do serviço ou no final da prestação do serviço, quando a empresa vai fazer o pagamento dos honorários desse autônomo. Quando que a empresa já tem que ter na mão toda a documentação necessária para a comunicação com o E-Social aí? O ideal é de imediato, né? Eu identifiquei a necessidade do serviço, eu já levanto essas informações de documentos, trato ele como se fosse um empregado normal, tá? Porque eu preciso de todos os documentos, eu não tenho todos os direitos aqui enquanto autônomo, mas eu preciso informar isso para a Previdência Social. Então, eu posso dizer para vocês de antemão que deve ser tomados os mesmos cuidados para uma contratação. Por quê? Ele também precisa ser qualificado no E-Social. Se ele não tiver qualificado, ele tiver problemas no E-Social de cadastro na Receita Federal, tiver problema aí com a Receita Federal, ele não valida. Não validando, não consigo mandar esse recibo esse evento de autônomo para o E-Social e automaticamente não vou conseguir gerar esse vencimento para ele. Então aí já é um problema, isso pode atrapalhar todos os processos de todos os outros trabalhadores. E se eu não mandar essa informação de evento do RPA, meus impostos não vão bater. E aí chegar lá no final do mês, todo mundo do departamento pessoal vai ficar meio maluco, porque não vai bater o E-Social com a folha, e a gente precisa fazer que essas informações estejam batendo no E-Social e batendo na minha folha para gerar a guia lá na DCTF Web, senão não consigo. Então, pessoal, ficar de olho nisso, hein? Não sair contratando autônomos aí sem ter toda a documentação necessária para o E-Social. Pensou você contratar aí um autônomo e não fazer as tratativas que precisam ser feitas e acabar travando a sua folha de pagamento do mês, você não conseguir pagar imposto ou pagar multa depois por conta disso? Então, olho nisso aí, hein? Cuidado com essa questão dos RPAs. Eu vejo que é bastante comum nas empresas aí. Vale a pena ficar de olho nisso. Ok. Você está me ouvindo?
Ok. Contribuinte individual aqui, tá? Eu falei no webinar anterior e enfatizei muito sobre isso, que muitas das empresas, elas têm essa empresa aqui, o contribuinte, ele não retira Prolabore e ele tem movimento financeiro. O que acontece? A Previdência Social, ela fala que se tem movimentação financeira na empresa, tem alguém que gera esse movimento financeiro. Se eu gero, eu estou executando uma atividade. Todo aquele que gera uma atividade, executa um serviço no nosso país, ele deve recolher para a Previdência Social. Isso é legislação, tá? Nós aconselhamos a maioria dos nossos clientes aqui a recolher pelo menos o salário mínimo para não ter problemas aí com o evento do contribuinte individual recolhimento de Prolabore. Ou seja, toda empresa que tem movimento financeiro, ela não é uma empresa sem movimento, porque ela tem alguém que gera esse lucro, que pode ser que seja aí o sócio, esse sócio administrador, e logo ele precisa retirar o Prolabore. Mas tem uma particularidade aqui. Em relação ao contribuinte individual, esse Prolabore, esse sócio-diretor, no caso, se eu tenho uma empresa que tem empregados, mas digamos que ela está com uma dificuldade financeira, ela não está conseguindo recolher o FGTS dos empregados, tá? Só que esse sócio, ele retira Prolabore. Veja bem, se eu não estou em dia com o meu FGTS, eu não posso retirar Prolabore. Eu perco esse direito. Então, automaticamente, se eu não estou em dia com os meus empregados, a legislação fala que eu não posso fazer a retirada desse Prolabore. Eu tenho primeiro que arcar com as responsabilidades dos empregados. Após que eu tiver em dia, eu posso voltar a recolher o meu FGTS. Então, na realidade, é uma garantia que o governo dá aí para os empregados. Como eu sempre costumo falar, a legislação trabalhista ela é paternalista. Então, ela olha justamente essa mão de obra aí que na realidade é a parte mais fraca na relação empresa e empregado, que a legislação ela ampara os empregados nesse sentido, tá? Entramos aqui em um outro evento que é as férias. A reforma trabalhista ela fatiou aí as férias, né? Não sei se vocês estão sabendo, a gente pode agora fazer em mais vezes as férias. Lembrando que não podemos ter aí, temos um limite a ser seguido para tirar essas férias, tá? Não pode, tem uma regrinha qual que a gente devemos se atentar. Eu não estou sabendo agora, vou lembrar de, se eu não me engano, são no mínimo 14 dias. Tenho quase certeza, são 14 dias. No mínimo, um desses períodos, desse fator, são 14 dias. Não pode ser inferior a isso. Tenho que descansar. Esses outros dias, eles podem ser tirados de acordo aí com o planejamento da empresa, tá? Anteriormente, assim que começamos a se falar de e-social, o governo falou que a gente tínhamos que enviar o aviso de férias. O que é isso? A empresa, quando vai dar férias para o trabalhador, simplesmente, ela não pode falar, amanhã você está de férias. Não. A legislação nos fala que temos que avisar com 30 dias de antecedência, tá? O e-social, antes, no início, ele disse que eu precisava mandar um evento de aviso com 30 dias de antecedência. Se eu não avisasse o governo, logo eu não poderia colocar esse trabalhador de férias, tá? Mas agora teve umas alterações com o comitê gestor e falaram que não será mais necessário por hora, mas eu acredito que isso vai voltar porque faz parte da legislação. Legislação precisa ser atendida, tá? O governo ele está tentando apenas simplificar agora no começo para a gente conseguir se ajustar, mas eu acredito que é uma coisa ao qual nós teremos que mandar esse evento aí de aviso de férias. Atento também para que esse trabalhador siga as premissas aí dos pagamentos dessas férias. Temos que pagar até com 2 dias antes do vencido aí dessas férias. Temos a regrinha também, que eu não posso dar as férias para o trabalhador próximo a 2 dias que antecedem a sua folga. Logo, o trabalhador ele vai folgar já no domingo, no sábado, ou próximo de um feriado, eu vou lá e coloco ele de férias. Não, tem que ter pelo menos 2 dias antes de um descanso, no mínimo. Então, não aconselho muito aí a gente colocar um trabalhador de férias aí lá para
final da semana. Não, vamos sempre manter aí uma margem de segurança para colocar esse trabalhador de férias na segunda-feira. Acho que seria muito importante aqui. Em relação aos afastamentos, outro evento que nós precisamos mandar, que é uma atividade tempestiva, né? O trabalhador está saindo da sua casa, automaticamente foi atropelado. Eu preciso mandar um evento. É um problema. Mesmo, né? Vamos ser dramáticos mesmo, né, Everton? Eu concordo, tem que dar exemplos extremos aí, porque isso já aconteceu com um cliente nosso. Então, é importante a gente realmente dar exemplos extremos aí mesmo, para você ver a importância de manter uns controles bem feitos aí, gente. Mas é bem nesse sentido mesmo. Com isso, eu preciso mandar um evento já para o governo. É um evento aí de acidente de trabalho. Você fala, ué, não, calma aí, Everton. Acidente de trabalho, mas ele não estava na empresa. Mas nós somos responsáveis pelo trabalhador, do deslocamento da sua casa até o trabalho e do trabalho até a sua casa. Nós somos responsáveis. Ora, se tornou aí um acidente de trajeto, tá? Então a gente precisa se atentar a isso. Nós temos uns prazos aí de envio. Ainda o CAT, ele não está sendo extinto ainda, mas o objetivo é que ele seja extinto com os eventos de social. Mas fiquemos atentos para o envio e os prazos desses afastamentos. Vamos verificar também os CIDs, para quando o funcionário trazer esses atestados, que esse CID, ele tenha claro, realmente traga essas informações para a gente ter esse controle exato desses afastamentos aí para não ter problema. Deixa eu voltar aqui. Dentro dos eventos também não periódicos, temos o aviso prévio. Nós temos algumas convenções coletivas que, além do aviso prévio já conhecido, que é o trabalhado e o aviso prévio indenizado, nós temos um aviso prévio aí que é misto. Algumas convenções permitem, acredito que muitos empreendedores não conheçam, mas geralmente a sua convenção coletiva talvez possa ser que tenha esse aviso misto. Parte trabalhado e parte indenizado. Nós podemos entrar aqui também num pouco do escopo da reforma trabalhista, quando diz que a gente pode acordar agora com o empregado e esse empregado ser indenizado em 15 dias, essa parte aqui outra trabalhado, então na realidade é muito discutível em relação a isso. É o novo escopo aí da rescisão, novo para todo mundo aí, a rescisão por acordo, tá? Esse aviso aqui, esse aviso trabalhado, ele precisa ser mandado para o governo com 30 dias de antecedente. Ora, eu vou trabalhar esses 30 dias, eu preciso comunicar ao governo com 30 dias de antecedência. Até o pagamento dessa rescisão, preciso mandar esse evento aí para o governo, para que seja efetivamente oficializada essa rescisão por aviso prévio trabalhado, senão, automaticamente ele perde a validade, esse aviso prévio trabalhado, perde o escopo e a gente vai ter que mudar a característica. Muitas vezes a gente não está preparado aí para fazer uma rescisão indenizado, a gente se preparou, fez o nosso cronograma anual, até mesmo, acredito que as empresas devem até mesmo se programar, eu quero demitir um funcionário, ele não está atendendo mais o escopo ao qual nós planejamos para ele, acredito que é um planejamento aí que a gente tem que fazer, até mesmo dependendo do valor dessa rescisão, fazer uma prévia também disso tudo, para não impactar diretamente nos processos, tanto das atividades do empreendedor, quanto para esse evento do E-Social. Perguntinha, Everton. Em relação a parte do aviso prévio, ele tem que ser feito por ambas as partes, certo? Tanto entre o colaborador quanto o empregador, né? Ele tem que dar esse aviso, enfim. Isso já todo mundo já conhece. Mas nas situações que acontecem, por exemplo, do colaborador aparecer na empresa e falar, amanhã eu já não venho mais, né? O que o empreendedor tem que fazer nesse momento aí? O que a empresa tem que fazer e quais os cuidados que a gente tem que ter nesse momento de uma rescisão abrupta do contrato de trabalho, né? Na realidade, a vida do trabalhador ela deve ser sempre acompanhada pelo empresário, tá? Pelo seu superior imediato. Dentro dessa necessidade de eu chegar hoje e pedir demissão, a empresa ela precisa, veja bem, eu preciso ter os meus programas também, eu tenho o ASO aqui, que ele entra uma característica muito específica, muitas das vezes
esse empresário ele não está com o ASO em dia. Isso é muito importante, a gente ter também os exames periódicos em dias aqui. O funcionário ele não está mais contente, ele chega, pede demissão, a empresa está totalmente despreparada para essa informação, eu não tenho como atender o meu trabalho, não tenho pessoal para se responsabilizar por isso. Eu acredito que aqui também é o planejamento. Eu não posso ter apenas um funcionário específico em determinada atividade. Acredito que é algo que nós devemos se preparar para que não apenas uma pessoa fique focado apenas naquilo. Tenho que deixar essa atividade clara para mais de uma pessoa, sempre treinando alguém para ir acompanhando esse processo um do outro, porque efetivamente a gente fica à mercê dos funcionários para executarem aquela atividade. Então, sempre ter alguém que acompanhe esse processo, acredito que seja uma maneira de se proteger também em relação a isso e não ficar desamparado, porque efetivamente saiu o funcionário, continuamos com as atividades, temos prazos, temos deadlines e precisam ser efetivos. Então, se a gente tiver uma situação, então, no caso do funcionário simplesmente falar, ó, amanhã eu não venho mais, o aviso do ex-social, a comunicação do ex-social em relação à rescisão do contrato dele, tem que ser no dia em que aconteceu, ou tem para fazer isso? Desculpa, não entendi. Se o colaborador fizer a rescisão do contrato dele, nesse exemplo que eu dei antes, ele chegar na empresa e falar, ó, não quero mais trabalhar, arrumei um outro emprego, tô saindo amanhã, não venho mais. Essa comunicação com o e-social tem que ser feita no mesmo dia? Eu tenho um período de tempo para isso? Como que funciona o que o empreendedor tem que fazer no momento que aconteceu isso? Na realidade, aqui eu tenho 10 dias. O funcionário ele pediu demissão, eu tenho 10 dias para pagar. Então, nesse evento de 10 dias, eu mando esse evento de pedido de demissão, né, no caso aqui. No caso, segue a mesma regra para o aviso indenizado. Também eu tenho 10 dias para mandar esse evento do aviso prévio. Então não é bem uma sangria desatada, a gente consegue ter alguns dias aí para se resolver, menos mal, né? Justamente. Na realidade, a única sangria aqui seria o prejuízo do capital intelectual. Tá? Então, por isso que é importante a gente ter alguém para executar essas outras atividades, para não ficarmos à mercê. Muito bem. O evento do aviso prévio ele é o evento 2200, que precisamos mandar essas informações. Aqui está exatamente os dias que eu tenho que enviar, até 10 dias, dependendo do tipo do evento, como a gente já citou. No ato do aviso prévio indenizado, segue a regra do pagamento, até 10 dias para enviar esse evento aí. O aviso misto, ele é muito estudado dentro de algumas convenções coletivas. Também a gente tem que seguir a regra e verificar conforme a sua convenção coletiva, mas sempre observar o pagamento. O pagamento aqui no aviso prévio e fazer a movimentação do trabalhador, é muito importante observar o pagamento, tá? Para se oficializar essa rescisão. Tabela de cargos, funções. Eu acabei já falando um pouco aqui sobre o e-social, justamente o escopo aqui da empresa, que compõe essa base, os funcionários e suas funções. Dentre elas, muitas das empresas estão contratando muitos aprendizes. Logo, uma empresa é regida por pessoas qualificadas para exercerem as funções pertinentes. Eu não posso ter mais aprendiz que funcionário qualificado para exercer isso. A CLT, no artigo 429, ela fala sobre essa regra. Para a contratação de aprendizes, eu tenho que ter atividades dessa minha comissão aqui de cargos que demandem qualificação profissional. A partir daí, eu levanto essa cota de aprendizes. Não é simplesmente eu ter um trabalhador e 10 aprendizes. Não, o governo vai nos pegar aqui. Então, se você tem mais aprendizes, tem mais pessoas, mais trainees aí na sua empresa, nós precisamos analisar isso. É uma questão de que a empresa ela é gerida por profissionais qualificados de acordo com os cargos específicos, suas funções que estão na classificação brasileira de ocupações. Eles são
regidos de 5 a 15%, que é o caso dos aprendizes, para atender às cotas. Então, se temos mais aprendizes que profissionais, nós precisamos observar a tabela de funções e as descrições de cargos e salários da empresa para não sermos autuados aqui. Horário. O horário de trabalho, ele deve ser muito criterioso aqui, porque nós, devido às nossas demandas, às vezes nós pedimos para o trabalhador ficar um pouco mais do que seu horário. Mas a legislação, ela nos permite apenas 2 horas. Eu tenho apenas 2 horas diárias para fazer de horas extras. Caso a empresa, o funcionário, fique até mais tarde, mais que 2 horas, nós estamos infringindo aqui uma legislação. Além da interjornada, além de termos essas 2 horas, nós temos que ter 11 horas de descanso. Então, o trabalhador ele precisa descansar 11 horas. Veja bem, não atingir esse descanso de 11 horas, eu tenho essa interjornada, eu tenho problema com essas horas extras, então eu preciso se atentar aqui. Uma outra particularidade é o trabalhador rural. Ele é diferente do trabalhador urbano. O adicional noturno dele é diferente. Então, nós precisamos especificar isso nos eventos para pagar essas horas pertinentes de acordo com o adicional noturno de cada trabalhador. Trabalhador urbano e trabalhador rural são trabalhadores de CLT. Eles temos os nossos mesmos direitos, mas temos algumas particularidades aos quais elas precisam ser observadas. Dentro do trabalhador urbano, nós temos o motorista de cargas. Também tem muita particularidade aqui que nós temos que observar, principalmente as horas de espera. Você que contém empregados que sejam caminhoneiros, eles têm essa hora de espera que nós precisamos pagar, eles têm que dirigir até 4 horas e meia, eles têm que parar e já entra em outra esfera também, que é a área psíquica desse trabalhador. Ele precisa, o desgaste dele, ele tem que seguir a regra também da legislação de trânsito. Então, a gente tem 2 vertentes aqui que a gente precisa olhar. Temos exames também toxicológicos desse caminhoneiro. Temos esse descanso, essa interjornada dele. Então, essa tabela de horários, ela veio exatamente para colocar limites para que as pessoas não fiquem igual nos outros países, não tem horário, viva dentro da empresa e acabam perdendo aí essa qualidade de vida. Então, a tutela de trabalho brasileira, a Organização Internacional do Trabalho, a qual nós seguimos e o nosso país está envolvido, é um grande critério aqui que o governo acredita que vai nos pegar muito em relação a esse horário, essas 2 horas, a diferença da hora diurna para noturna, no caso do trabalhador que faz horários noturnos, tem essa diferença, que é 1,1429 para esse cálculo aqui, e temos também essa interjornada que não pode ser estourada. Caso ultrapasse disso, também seremos penalizados. Outro objetivo aqui é esse ponto eletrônico acima de 10 funcionários, nós temos que implantar o ponto eletrônico, tá? As empresas têm essa regra aí. E eu acredito que um do escopo também do E-Social é agregar o ponto eletrônico. Então, imagine, tem uma folha com as informações de pagamento, tem o ponto, o governo vai cruzar, eu acredito que seja um escopo aí do social, acredito que eles devem estar elaborando, ao qual também pode ser que eles vão pegar essa informação em uma hora. Então, acredito que a gente já tem que se adequando para fazer efetivamente o que a legislação nos pede. Tá? Medicina e segurança do trabalho é um ponto muito importante que mudou até a regra agora, recentemente, mudou. A gente já estava aí nervoso com as coisas para mudar, fazer a integração aqui no nosso sistema de folha de pagamento para colocar todos os exames, o cronograma foi alterado. Então, observe aí o cronograma da sua empresa. Não é mais janeiro, nós tivemos uma alteração. A medicina e segurança do trabalho ela é muito importante, que nós entramos dentro do grupo das NRs, a norma regulamentadoras.
nós precisamos mandar esse evento também, precisamos ter um comitê aí que cuide dessa informação, os contratos, o PPRA e o PCSMO, para controlar isso, tá? Temos que acompanhar aqui os exames toxicológicos do caminhoneiro, como eu já falei anteriormente, os exames periódicos, que dependendo da função, eles têm uma validade específica. Exame de mudança de função, eu tive até em uma outra empresa que eu trabalhei, o empreendedor falou assim, não, mas esse trabalhador, ele não é mais essa função, é outra. Eu falei, como não? A gente não recebemos nenhuma notificação em relação à mudança dessa função, não, nós precisamos mudar. Mas vocês vão mudar como? Sendo que não foi feito um exame de mudança de função. Por outra vez, nós mandamos essa informação pelo CBO, pela Cefip. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e fazer esse planejamento aí, a gestão de cargos e salários, entra aqui muito com o RH, que pode nos ajudar aqui nessas mudanças de funções. E por fim, aqui o demissional, que a gente tem que fazer em relação à medicina e segurança do trabalho. Temos também aqui dentro desse grupo os treinamentos, dependendo da sua empresa, se for uma indústria, nós temos também a CIPA, que temos que montar, temos também um mapa de risco que temos que elaborar, temos o diálogo diário de segurança, que deve ser implantado também, NR, temos os treinamentos dos EPIs, temos a guarda e conservação, precisa ser observado, e isso é NR, não é algo do E-Social. Isso são premissas às quais devem ser atendidas, e se não atendermos, temos penalidades em relação a isso. Em relação a esses exames, Everton, a empresa ela precisa receber, o colaborador tem que fazer o exame, a empresa precisa receber esse exame documentado, enfim, deixar no prontuário do colaborador aí, né? Eu ouvi falar, não sei se você vai poder me confirmar aí melhor, se esse sistema das empresas que fazem os exames já está integrado com o E-Social, como que está funcionando isso daí? O governo já está sabendo dos exames médicos através deles também? Eu ouvi alguma coisa em relação a isso, isso é verdade? Olha, a medicina e segurança do trabalho, essas empresas precisam também mandar uma informação para o governo que irá cruzar com as informações que temos na empresa, tá? É um escopo, ouvir rumores em relação a isso, que essas empresas elas vão também comunicar, mas não tem nada em específico dizendo sobre isso. O que nós temos é a comunicação empresa. Eu tenho essas pessoas que cuidam disso, eu tenho um médico que faz o atestado de saúde ocupacional, e eu mando essa informação pelo nosso sistema. Então, nós, empresas, mandamos. Ouvi rumores que sim, que essas empresas também vão cruzar essas informações. Mas não há nada de oficial em específico que eu possa te dizer agora de premissa. Mas talvez a gente pode estudar e verificar se tem alguma coisa a mais, mas nada que eu conheça em relação a isso. A primeiro momento seria apenas as empresas, e ainda nós não estamos com o deadline aqui para o envio dessas informações aqui, devido às tabelas. Mas isso é algo que temos que já ajustar para não perdermos o prazo assim que entrar em vigor. Por via das dúvidas, já é bom, né, as empresas que já se policiarem nesse sentido, né? Porque você imagina, o trabalhador começa na empresa na segunda-feira e vai fazer o exame na sexta. Isso não dá certo, né? O ideal é que ele, antes de começar, já tenha o exame médico feito, né? E a gente criando essa rotina, né, e essa mudança de cultura dentro da empresa, acredito que quando isso já estiver acontecendo, né, quando essa parte de cruzamento de informações entre a medicina de segurança do trabalho e o E-Social já estiver rodando, a empresa não vai ter problema nenhum, né? Então, fica aí a dica para vocês se policiarem nesse sentido aí também, tá, pessoal? Perfeito. Na realidade, é algo que já existe. Hoje, se você não fazer o ASO e contratar um funcionário, chegar um fiscal na sua empresa, você vai ser autuado. Então, veja bem, o E-Social ele apenas vai comunicar que efetivamente eu fiz esse exame, mas hoje já é válido essa informação, tá? Isso não é uma regra nova, isso já existe e precisa ser feito. O que a gente vê às vezes é que a pressa de contratar às vezes é maior do que o certo. Então, por isso que a gente é bom dar uma reforçada nisso, né? Porque é importante, às vezes acontece, visto que isso rápido. Então, às vezes essas etapas
são negligenciadas. É importante que todos fiquem cientes aí do futuro, né? Que pode vir a acontecer também, e que é importante a gente estar pensando no horizonte, né? Perfeito, é isso mesmo. Já se preparar para que quando entrar o e-social a gente já tenha tudo pronto. E na realidade isso já é legislação, a gente supostamente nós já fazemos isso, né? Nós já temos os nossos laudos, nós já temos a nossa escopo de medicina, nosso controle de exames médicos, nós já temos isso. Então, supostamente, nós nem precisávamos nos preocupar com isso, mas na realidade isso não é bem o que acontece efetivamente, Maicon. A gente muitas vezes precisamos contratar de imediato esse trabalhador, pode ser que aconteça que não façamos esse exame, mas aí eu vou dizer que nós não estamos cumprindo a legislação e podemos ser penalizados com isso. Treinamento e capacitar o trabalhador aí na medicina e segurança do trabalho é muito importante também que a ANR. Fazer o treinamento aí, uma empresa que executa atividades, principalmente uma indústria, ela precisa treinar esses trabalhadores que requerem uso de EPI, equipamento de proteção individual. Fazer o treinamento sobre o uso, fazer a guarda e a conservação e verificar se precisa ser trocado. Isso aqui eu não encontrei ainda específico no e-social falando sobre isso, sobre esse EPI, sobre esses treinamentos. Eu não sei se em algum momento vai entrar, mas a legislação é importante seguir, é importante atender, porque é NR. Então, veja bem, além de cumprir com os programas de medicina e segurança do trabalho, ter esse acompanhamento, nós precisamos ter esses EPIs, precisamos treinar esse nosso trabalhador para utilizá-los e capacitá-los para executar suas funções e não sofrerem acidente de trabalho. Porque se uma empresa tem muito acidente de trabalho, ela aumenta o seu risco e automaticamente os impostos, a carga tributária aumenta. Esse não é o objetivo do empreendedor, ter que pagar mais impostos. Então, se eu tiver trabalhadores treinados, capacitados, efetivamente seguir com o uso específico dos equipamentos de proteção individual, logo esses acidentes serão atenuados, terem menos problemas, e se eu tenho muitos acidentes, com certeza eles irão, não vou dizer que vai acabar, mas pelo menos diminuir, e a partir daí, nos próximos anos, nós temos esse fator aí de risco, que é o RAT, pode ser que a gente vai ter uma redução aí nos impostos. Então, eu acho que é muito importante para o empresário saber que se eu tenho menos acidentes, eu posso ter aí menos impostos. Então, em contrapartida, a gente precisa ter condições aí para que iremos pagar menos impostos. Fazer diversos acompanhamentos no programa Medicina de Trabalho é um grande escopo aí para todas as empresas. Acho que a gente deve realmente investir nesses programas aqui de segurança do trabalho. Aqui eu entro também um pouco nas insalubridade, que ela tem também um risco aí que o trabalhador paga também. Se eu não fornecer um equipamento adequado para determinado risco, eu tenho que pagar uma insalubridade. O que é isso? São agentes nocivos à saúde do trabalhador, ao qual a empresa ela tem que pagar a insalubridade sobre o salário mínimo, tá? Então, também há um agravante aí que a gente tem que pagar para o funcionário. Se a gente atenuar esses riscos, teremos que desembolsar menos, então logo teremos mais lucro. Então, vamos fazer o possível para atenuar esses riscos com os equipamentos de proteção individual que existem no mercado. Nós temos também aqui o trabalho intermitente. Nós temos que mandar um evento. Isso é da reforma trabalhista, não sei se vocês já ouviram falar. Nós podemos contratar esse trabalhador esporádico. Como é isso? Ele é um trabalhador CLT normal, mas ele acabou a atividade fim naquele período. Vou dar um exemplo aqui, digamos que uma empresa de chocolate. Na época de Páscoa, ela precisa de muita gente para executar lá, porque muita gente compra ovo de Páscoa, a demanda é muito ampla. E fora dessas épocas, cai muito. Então, eu posso meio que liberar esse trabalhador, mas ele continua vinculado a mim. Quando eu necessitar novamente, eu aciono ele.
e eu posso acioná-lo diretamente até mesmo por WhatsApp. Posso mandar essa informação com antecedência para o funcionário, comunicando ele, só que por sua vez, quando ele voltar das suas atividades, para suas atividades, eu preciso mandar um evento pré-social. Eu sempre preciso mandar essa informação, que é movimento. Então, veja bem, acabou a atividade, eu paguei exatamente todos os direitos que ele tinha. Como se, não é uma rescisão. Eu posso dizer para você que eu pago tudo que é devido, e quando eu necessitar dele novamente, eu chamo para pagar aquelas horas. Então, é como se fosse trabalho executado, paguei. Trabalhou a atividade, eu mantenho ele em contato, mas ele não está vinculado, não estou pagando porque ele não está gerando mais lucro, não está prestando mais serviço, mas eu tendo serviço, eu chamo, aciono esse trabalhador, comunico isso para o governo, gero a folha dele, pago todas as informações para ele. Então, é algo muito interessante aqui da reforma trabalhista. Em relação a essa parte da convocação para o trabalho intermitente, ou mesmo da relação de trabalho da intermitente, o Everton, tenho uma dúvida. Em relação a isso, a empresa, ela precisa comunicar ao governo durante o período que o trabalhador está prestando serviço? Por exemplo, eu fiz a convocação para o funcionário vir trabalhar durante o final de semana. Faço o pagamento dele ali dentro. Como que funciona isso? Eu tenho que pagar ele ao final, já comunicar ao governo, ou eu posso acumular esses períodos de trabalho que ele prestou durante um mês, informar tudo numa folha de pagamento consolidada? Como que isso aí funciona? Olha, eu tenho que mandar essa informação, é como se fosse a nossa CFIP hoje, o evento até o fechamento, né? Antes desse fechamento, eu tenho que mandar essas informações. Mas como nós somos aqui muito antecipados, nós fechamos muito antes aqui na Drummond. Então, se você é nosso cliente, por favor, nos mande essa informação antes para a gente não ter problemas. Até porque vai cruzar essas informações aí com a RENF e também vamos emitir esses documentos aí pela DCTF Web. Então, quanto antes tivermos essas informações, nós vamos conseguir fechar sua folha com maior assertividade, ter essas informações e envios para o governo. Então, o ideal é a gente ter todas essas informações de antemão para vamos conseguir prestar esse trabalho de qualidade e não sejamos penalizados. Tá, muito bom. Às vezes as pessoas podem ficar com dúvida em relação a isso, porque o trabalho intermitente ainda é um assunto novo, né? Não são todas as empresas que estão aproveitando essa facilidade que a reforma trabalhista trouxe. Então, só para dar uma explanada melhor nesse ponto, pode ser uma alternativa até para os empreendedores, né? Se eles quiserem melhorar o quadro dos funcionários sem generar tanto, mas por essa demanda que eles vão ter, então essa é uma excelente alternativa. Perfeito. Se eu tenho a atividade muito extensa naquela competência, podemos sim fazer um contrato intermitente, por que não? Veja bem, aumentou a atividade, vamos contratar um intermitente, vamos comunicar esse trabalhador anteriormente. Eu não posso simplesmente contratar ele e falar amanhã vem trabalhar, não. Preciso contratar ele primeiro como intermitente, depois que a gente vai acionar ele de imediato. Veja bem, amanhã você não pode contratar alguém não para iniciar. Eu preciso fazer todas as premissas aí de um contrato CLT, porque ele é um CLT, ter todos o equipamento, ter todo o ASO, ter todas as informações, depois que a gente vai começar a fazer essa tratativa de convocá-lo, de não convocá-lo, esses pagamentos. Podemos sim, até mesmo para desonerar um pouco a folha de pagamento, porque tem um trabalhador que ganha lá os seus 30 mil reais, e aí a gente pagar a hora extra dele é meio complicado. Então, vamos contratar um intermitente aí. Então, pode ser que amenize aqui o custo também, pode ser uma análise a ser feita, muito interessante, Michael. A gente pode verificar essa possibilidade mesmo. Então, mais desde que mande essas informações com antecedência por departamento pessoal, que a gente precisa mandar essas informações para o governo para fechar os impostos, não atrasa a folha, a gente não consegue mandar o evento, não mandando o evento, iremos pagar multas. Essas multas podem ser automáticas. Perfeito. Além dos eventos que nós falamos, nós temos que enviar também os eventos de remuneração. A remuneração do trabalhador é muito específico, muitas pessoas confundem remuneração com salário. Esses dias mesmo eu estive aqui falando com a cliente sobre o que é o salário, gente. Salário é aquele contratual, está lá na minha carteira.
que é a minha remuneração? É aquilo a mais que eu recebo além do meu salário. A legislação chama isso de salário mais gorjetas. Ou seja, tudo que é meu salário, mais o que eu recebo, isso é o meu acréscimo, é a minha remuneração. A minha hora extra com o meu salário é a minha remuneração. A minha hora extra com o meu salário e a minha insalubridade, que deve incidir sobre as horas extras que eu estou pagando, veja bem, se você não paga suas horas extras sobre a insalubridade, deve ter o acréscimo aí da insalubridade. Porque é o risco que ele ficou maior, eu devo pagar o trabalhador sobre as horas extras que ele efetua. Então é importante também. Então isso é a minha remuneração. O governo vai olhar isso. Eu tenho lá insalubridade. Pago para o trabalhador o salário. Mas eu pago as suas horas extras de acordo com o salário hora do meu salário. Não estou incidindo ali a minha insalubridade que porventura esse trabalhador tem. Ora, eu mando esse evento para o governo de remuneração. Se eu não tiver isso aglutinado, o governo vai falar, não, veja bem, você está pagando errado, você está com um problema, a gente pode ser autuado, também vai ter que pagar para o trabalhador da forma correta. Então a gente precisa ficar atento aqui nesse regime. Tá tudo bem, pessoal? Vocês têm algumas dúvidas? Não vi ninguém se manifestando aqui, perguntas? Eu acho que você está indo muito bem, Everton. Eu não tenho nenhuma dúvida, está sendo bem esclarecedor até aqui, viu? Justamente. Aí, se tenham qualquer dúvida aqui, todos vocês que estão nos acompanhando, podem deixar seus comentários aqui na área de bate-papo. A gente vai passar tudo aqui pro Everton na medida do possível, tá certo? Justamente. Além dos eventos de remuneração, nós temos também o de fechamento. Esse evento de fechamento, ele é onde eu encerro as minhas atividades da competência. Então, todos os eventos estão aqui, os não periódicos, os periódicos, eles precisam ter sido enviados anteriormente, antes do fechamento, e a partir daqui a gente faz o cruzamento da folha com esse social e verifica se meus impostos estão de acordo. Caso eu tenha um trabalhador que ele não está qualificado, lá na época eu não qualifiquei na sua admissão, não enviei, e ele está na folha, esse imposto vai dar equivocado, não vou conseguir fechar meus impostos no social e eu vou ter um problemão. Além de infringir a legislação lá da admissão, não vou conseguir mandar o evento de fechamento, não vou conseguir bater os impostos, por sua vez, aí eu tenho uma cadeia, onde teremos sérios problemas aqui nos pagamentos dos impostos. Então, um pagamento de rescisão, eu fiz o pagamento, mas eu não mandei o evento de rescisão, terei problema. Não mandei o evento de pagamento de férias, não comuniquei lá pelo social, isso aqui também vai impactar diretamente. Então, todos os eventos, antes de mandar o evento de fechamento, precisamos ver se está validado lá no E-Social, consolidado com os impostos, para a gente não ter problema. Senão, no E-Social vai estar um valor de imposto, na minha folha outro, e aí a gente vai ter um problemão. Então, é importante sempre verificar se todos os eventos estão qualificados e enviados para o E-Social. Gente, estamos chegando aqui no fim da nossa apresentação. A conclusão aqui do E-Social é justamente que ele veio para cumprir a legislação em específico e agregar muito mais valor e, segundo o governo, dar praticidade nos envios das informações, tá? Vamos substituir diversas declarações acessórias, nós precisamos se atentar para não ter problemas com essas multas serão automáticas. Temos clientes que já receberam, Maicon, até notificação pelo ECAC. Então, se você não está acreditando que o E-Social ele vai acontecer, na realidade ele já aconteceu, que nós temos clientes que já receberam notificação sobre a entrega da DCTF Web e da Reinf e até mesmo do E-Social. E a gente não vai nem tão longe. Antigamente eu lembro que essa parte das notificações do governo, elas demoravam até para chegar, ou seja, as coisas que estavam para vencer no 5º ano que começavam a chegar como multa para a empresa. Então a gente está em 2019, 2014 para 2015 que o governo começava a fazer essas fiscalizações aí. Hoje está acontecendo muito rápido. O cruzamento eletrônico está sendo uma coisa fora da realidade, entendeu? Então, assim, não se tem mais aquele tempo para poder falar, bom, eu vou mandar do jeito que dá agora, depois eu corrijo. Gente, isso está acabando, viu? Cada vez mais isso está terminando, não tem mais como fugir disso, né?
O que a gente tem que fazer é ficar muito atento às obrigações que estão sendo colocadas aí dentro do e-social e o SPED como um todo. O e-social ele veio para unir todos os outros SPEDs aí junto, né? Temos várias outras informações que são colocadas nas outras obrigações do SPED, que são comuns mensalmente, e que também vão ser cruzadas aí. Então, isso é realmente para colocar a empresa nas mãos do governo, literalmente. O governo vai estar enxergando tudo. Eu não sei se vocês ouviram aí nas últimas semanas, mas até saíram algumas notícias de que o governo atual está pensando em encerrar o e-social, está pensando em acabar com o programa. Bom, eu não sei se isso vai acontecer, ainda são especulações, mas o que eu sei é o seguinte: a lei não tem eficácia retroativa, né? Então, se você está fazendo errado no período de obrigação, você vai levar multa, não tem jeito. A lei não é porque a lei mudou agora na frente que para trás vai ficar tudo certo. Assim, vale a pena vocês ficarem bem atentos nisso, não deixar de entregar as obrigações, não deixar de buscar também aí profissionais e empresas que estejam capazes de atender vocês aí, que tenham qualidade para atender vocês aí também. Você que é nosso cliente da Drummond, a gente já está fazendo isso, correndo com isso já há muito tempo, mas caso você não seja, fique atento em relação a isso, porque, gente, não é brincadeira. Tá? As multas são pesadas, tá? As multas são complicado realmente, o governo está pegando pesado. Eu até tenho um slide, Everton, eu vou até avançar aqui, se eu não me engano é esse aqui, não é esse ainda, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para ficar mais fácil das pessoas enxergarem o tamanho dos problemas, né, que a gente pode ter aí em relação à parte das multas, né. Então, assim, olha, 23 mil reais, se a gente estiver falando aqui de deixar da empresa de manter o LTCAT, então imagina, 23 mil reais por um evento mínimo, né, que a gente está falando aqui. Então, assim, são coisas que, isso a gente está falando de um mês, então de repente a empresa tem uma folha de 10 mil reais por mês e vai levar uma multa de 23 mil reais, então, gente, é muito sério, tá? É uma coisa, por isso que a gente também está investindo tempo aqui no Drummond em divulgar esse conteúdo, divulgar essas informações aí para vocês, porque não é brincadeira. O SPED ele veio para ficar, talvez ele mude, mas até lá a gente precisa se manter aí firme, se manter atualizado e entregar todas as obrigações que o governo exige da gente aí todos os meses, não é, Everton? Justamente, essas multas elas serão automáticas, justamente com o cruzamento dessas informações lá no ECAC, você vai ter uma notícia lá na sua caixa de entrada com essas multas. Então, é importante realmente não deixar para amanhã essas informações para o e-social, ter em pessoas qualificadas que estejam aptas a executar aí com a entrega das declarações acessórias dos eventos da vida do trabalhador. É muito amplo aqui a entrega do e-social, porque ele pega todas as esferas, desde a parte de início do trabalhador até a saída dele, pega os eventos, pega a jornada, pega a legislação em si, até somente aquela diferença da hora diurna para noturna do adicional noturno. Então a gente precisa verificar que o e-social ele está dentro da nossa empresa já, porque o governo ele vai estar conosco executando essas atividades. Eu até falei no webinar anterior que é o BBB aí das empresas. Exatamente. Então, pessoal, acredito que seja isso. Esse treinamento também vai ficar disponível no nosso canal no YouTube posteriormente, então caso as pessoas que não conseguiram participar, elas vão poder assistir lá também. Todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito do e-social ou a respeito do que a gente conversou aqui também, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Nossas informações estão aí, nosso e-mail, tá? Pode mandar e-mail direto para mim, para o Everton. Nós vamos responder aí a todas as questões de vocês aí com o maior prazer, tá? Então, obrigado pelo tempo de vocês até aqui, tá? Obrigado por ter acompanhado até aqui. E dúvidas nós estamos à disposição. Obrigado, Everton. Obrigado aí a equipe que ajudou a colocar isso no ar, né? A Felipe Lima, que está no trabalho técnico aqui com a gente, a comunicação. Então, muito obrigado. Obrigado, um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.